Louvado seja Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Santo é o nome do Senhor. Mais uma vez, um momento que a palavra de Deus vem a nós. E a palavra de Deus está aqui no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, um texto bem extenso, mas é o que Deus quer falar conosco. E através desse texto, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela nos traz direção, nos traz respostas, ensinamentos para nos advertir, nos preparar para que nós venhamos a se precaver. Alerta do Senhor para conosco. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 27. Talvez tenha pessoas que não gostam de esperar, de mastigar a palavra de Deus de uma forma demorada, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando ela sai de encontro a um endereço, a uma direção, ela tem propósito. E cada palavra que é direcionada, ela está agindo com vida e de forma eficaz. Então talvez você não possa estar aí assistindo, mas você pode estar ouvindo essa transmissão, esse vídeo. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus. E Deus nos dá tantas estratégias, né? A gente gasta com tantas coisas, e hoje o custo-benefício é tão assim mais facilitado. A gente pode comprar um foninho de ouvido. Tem foninho de ouvido tão baratinho que é sem fio, de forma Bluetooth, que a gente não precisa ficar carregando o celular na mão, com ele na mão. A gente pode estar fazendo nossas tarefas, trabalhando com um foninho de ouvido e ouvindo a palavra de Deus de uma forma demorada. E enquanto você está usando o teu tempo, trabalhando, limpando uma casa, talvez aí no seu serviço, você pode estar ouvindo a palavra de Deus. Então assim você usa o seu tempo com muita qualidade, sabe? Você não faz só uma coisa, você aproveita muito bem o seu tempo, mais ainda do que você aproveita. Amém? Nunca é perdido você ouvir a palavra de Deus. E o Senhor vem a nós nesse momento com essa palavra. Amém? A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Patrícia, Zilda, que Deus abençoe. Dá amor no Instagram. Estou tentando, amados, gravar no celular, o contrário, para colocar no YouTube. Eu não entendo muito bem, mas estou aprendendo, né? Essa é a ferramenta que Deus me deu, é o que eu posso fazer. E é isso que Ele me instruiu, que o que me vem à mão a fazer, que eu faço com todas as minhas forças, porque tudo é para a glória dele, né? Então, o que eu posso usar, o que eu posso fazer? Aquilo que Ele me deu. Talvez eu não possa ir para a África, eu não tenho condições de ir para um presídio, para ir para um hospital, pregar a palavra de Deus. Então, o que eu faço no momento em que eu não posso ir? Eu tenho curso de capelania, posso estar indo, mas devido às minhas condições, tenho filhos, né? Então, assim, tenho as minhas dificuldades. Então, agora eu não posso estar indo. E eu vou me parar por causa disso? Eu vou deixar de transbordar aquilo que o Senhor me encheu, me entregou? Então, Deus, Ele me ensina, usa o que você tem. Se você tem a sua boca para anunciar num comércio, no mercado, ou você indo no centro da cidade fazer uma compra, você encontra alguém, usa, transborda daquilo que você tem. Talvez você não tenha recursos aí com uma caixa de som, microfone para ir para as praças. Talvez você não tenha oportunidade para você ir estar com o microfone diante de um púlpito numa igreja, mas você pode transbordar através da sua vida, conforme aquilo que Ele
dá condições a você. Você pode abrir os seus lábios e falar que Jesus é bom, que Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele transforma, Ele perdoa os pecados, Ele muda de vida, que Ele levanta o caído, Ele dá força ao cansado. Você pode usar aquilo que Ele te colocou aí. Então use, não desperdice. Tudo que te venha a fazer a tua mão, faça com todas as suas forças. Porque a Bíblia diz que na sepultura, para onde nós vamos, lá não há mais indústria, lá não há mais ciência, lá não há mais planos. Lá se encerra esse ciclo de vida na terra. E depois segue-se a eternidade. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Por isso, vamos aproveitar. Sejamos confrontados nesse momento pela palavra de Deus, despertados, se levantando, como disse Isaías, e resplandecendo a luz de Cristo, a luz de Deus que nasce sobre nós. Vamos resplandecer, porque a glória do Senhor, ela vem sobre nós, ela está em nós, é o poder de Deus, é a presença de Deus. Amém, amados? Então vamos transbordar. Talvez tenha pessoas que não tenham paciência aí. Gostam de vídeos curtos, textos isolados, sim, textos pequenos, versículos, 1 ou 2, 3. Mas é assim que Deus me chamou. Eu não posso vir aqui para agradar nem a mim, que vai me facilitar, vai me ocupar menos tempo. Vai te ocupar menos tempo, mas eu não posso vir aqui fazer aquilo que te agrada, nem aquilo que me agrada. Talvez seria bom para mim, seria bom para você. Mas a gente não pode fazer aquilo que a gente quer, aquilo que é viável a nós. Nós temos que fazer na dispensação do Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe como nos instruir, Ele sabe como nos direcionar. Ele sabe como nos encaminhar. Quando nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus, Ele sabe como conduzir a nossa vida. Amém? Os nossos passos, as nossas palavras e até o nosso tempo. Amém? Então é desse jeito. Talvez eu não possa agradar a uns e a outros, mas não deixa a murmuração, questionamento. Se você tem assim algo para crescimento, para edificação, seja usado por Deus, né? Você tem alguma dica, seja usado por Deus. Nós estamos aqui para aprender, mas as críticas destrutivas, Deus me ensina assim que toda crítica ela vem como destrutiva, mas o aconselhamento não. Nem todo aconselhamento ele vem para destruição, mas a crítica sim. Eu enxergo dessa maneira, que a crítica ela queira ou não, ela destrói, mas o aconselhamento não. O aconselhamento, se ele vem de uma fonte de água boa, ela vem para a edificação, ela vem para construir, para dar vida. E nós temos que estar abertos, o nosso coração preparado para os aconselhamentos. Amém, amados? E a palavra de Deus, eu vou ler. Você que pode, acompanha comigo. Você que não pode, então a Bíblia aí na sua mão nesse momento, mas acompanhe comigo atentamente. Deixe seu coração aí preparado, como uma terra fértil, uma terra boa, para ouvir a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 adiante. E assim nós vamos na dispensação do Espírito Santo, amém? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon
e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava, passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de meu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei
se encolarize e te diga: porque vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o Heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou-se. Lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela vem a nós, a nos falar, a nos dizer, nos trazendo a história de Davi, que cometeu um adultério e um homicídio. Davi, um homem guerreiro, um homem que era para estar na guerra, um homem que era para estar ali, ativo. Mas nesse tempo de guerra em que os reis saem para a guerra, Davi, ele fica na casa real, ele fica no palácio. Ele não vai para a guerra. Davi, ele fica ali, levanta do seu leito, vai andar, passear lá no terraço da casa real. E isso já nos ensina o perigo. Quando nós estamos ali nesse momento de comodismo, nós ficamos vulneráveis a riscos, perigos. Era para estar na guerra, guerreando, prosseguindo, marchando, lutando, se esforçando, mas Davi escolheu ficar na casa real. Davi escolheu ficar ali, no comodismo. Pai do Senhor, Lia, Cristiano, Murilo, Davi preferiu ficar ali no comodismo. E isso já nos alerta, a palavra de Deus, já nos mostrando, nos dando ensinamento, o risco de se acomodar. Ou talvez se acovardar. Porque o adversário da nossa alma, ele prepara para nós sempre banquetes. Ou seja, ele oferece para a gente conforto, o que a carne gosta. A carne gosta, né? Sossego, né? Satisfazer a vontade carnal. Às vezes não quer ir porque cansa, quer descansar, né? Não quer ir para a igreja, não quer ir para o círculo de oração, não quer ir para a escola dominical, não quer ir para o culto de ensino, não quer evangelizar, não quer botar a mão na massa, não, colocou a mão na arada e quer olhar para trás. Olha o perigo.
estou olhando assim porque tem 3 celulares para mim olhar. Eu estou me adaptando ainda. Os amados me perdoem. E entendam. Então, aqui já é o perigo. Um alerta para nós. Cuidado. E se Deus vem até você nesse momento, com essa palavra, com esse alerta, não é por acaso. Talvez você não veja nada aí de risco, de perigo aí ao teu redor. Eu estou olhando, tá tudo tranquilo. Assim como estava ali para Davi, tudo normal, vida normal, as coisas tudo no seu devido lugar. Nada, nenhum alerta, nenhum diabinho de 2 chifres, com um rabinho, com um tridente na mão, nada de se espantar, de se estranhar, nada de perigo. E aí? É aí que nós temos que tomar cuidado. Porque o adversário da nossa alma, ele é astuto, ele é sagaz. Ele age de forma silenciosa. Sabe? Como quem não quer nada. E Davi achando que estava fazendo a coisa certa, né? E ali o diabo ele mostra, ele apresentou ali, né? Aquilo que agrada os olhos carnais. O diabo ele apresenta aquilo que é tentação. Porque ele vem para apresentar aquilo que nos tenta naquilo que nós somos tentados. Ou seja, ele vai apresentar, se eu gosto de bolo de chocolate, ele não vai apresentar o bolo de abacaxi, ele vai apresentar o bolo de chocolate. Se eu gosto mais de bolo de chocolate, ele vai apresentar o bolo de chocolate. A Kelly gosta de chocolate. Então eu vou apresentar para ela aquilo que ela mais gosta. Se ela gosta de chocolate, eu vou perder meu tempo de ir lá, preparar, armar um bolo e fazer um bolo de creme. Não, ela gosta de chocolate, então eu vou apresentar o de chocolate. Ele vem assim, ó. E no momento que nós estamos ali, ó, no conforto, comodismo, naquela situação de clima vulnerável, né? E aí a mulher estava se banhando, Batseba, uma mulher bonita, né? Formosa à vista. E os olhos. Davi já viu, se interessou. O diabo lançou a isca, que é assim, ele lança a isca. E Davi não vigiou. A Bíblia diz: foge da aparência do mal. Foge. Mas, pelo jeito, não fugiu. E talvez o fugir não é somente sair do lugar. Davi não estava lá junto com ela. Davi não estava como José do Egito. Não. Davi não estava ali tete a tete, fisicamente, como estava José e a filha, a esposa de José não estava lá. Davi não estava como José, esposa de Potifar. Não, Davi estava longe, mas os olhos estavam perto. Tá entendendo isso? Fugir da aparência do mal não é somente estar fisicamente. É você fugir quando você está aí com o seu celular na mão e apresentar aí o maligno coisas indevidas para você assistir, para você ouvir, para você compartilhar, para você assistir. Então, isso é fugir da aparência do mal. Não é fugir, sair correndo, literalmente, nosso corpo físico. É fugir com os nossos olhos, fugir com os nossos ouvidos, fugir com nossos sentimentos, fugir com os nossos pensamentos, fugir com as nossas mãos, tirar as nossas mãos, fugir com os nossos pés, tirando os nossos pés. Temos várias maneiras de fugir da aparência do mal.
Não é literalmente só correr fisicamente, mas é também os nossos olhos e todo o nosso corpo, as intenções. E Davi se interessa. Davi se interessou. Perguntou por ela. E falaram, ela é Batseba. E é casada. Casada com Eteu. O marido dela é Urias, homem de guerra. Olha o perigo. Um abismo. O perigo de não fugir da aparência do mal. Não dar lugar para o diabo. Deu lugar para o diabo com os olhos, pronto. Um abismo já vai levando a outro abismo. Ou seja, já entrou na lama, pisou na lama, só vai se sujando cada vez mais. Não saiu da lama, então Davi continua na lama, se sujando, se melecando com a lama. Então, conforme ele foi andando, foi se lambuzando mais. E aí, Davi enviou mensageiros para trazer ela. Não, quero ela. E ele se deita com ela. Essa mulher engravida. E agora? E agora? E agora que a situação vai piorando. Em vez de Davi se arrepender, confessar os seus pecados, né? Davi fala, cair na real e falar, poxa, eu errei, falhei, pequei contra o meu Deus, vou me arrepender. Não arrependeu. Ainda não. Ele foi ainda esperando, sabe, se lambuzando ainda no pecado. Ele não se quebrantou ali, vendo a burrada, vendo a insensatez, vendo o seu erro, o seu pecado. Mas aí, desse abismo aí, em vez de ele se arrepender, ele já foi para outro abismo. Ele continuou. E Davi disse para Joabe, vai lá, chama Urias o Eteu. Urias chegou e Davi falou, como é que tá aí as coisas, a guerra, né? Falou, desce a tua casa, vai lá lavar os seus pés, vai descansar, viu? Vai lá. Só que Urias, ele não foi. Urias não era como Davi. Ele não... Como que eu posso ir para minha casa, descansar, comer, beber, deitar com a minha esposa e vou deixar aqui os meus amigos, meus companheiros de guerra, de batalha? Este povo eu vou deixar? Ele estava querendo dizer, como que eu vou dormir tranquilo? Sabendo que eles estão aqui pelejando, trabalhando, se esforçando, se arriscando, gastando aí, suas energias, suas forças, e eu vou ficar ali descansando, parado. Isso já seria uma lição de moral para Davi, né? Mas mesmo assim Davi não se arrepende, não reconhece os seus erros. Aqui, só com essa fala de Urias para Davi, já era um momento, mais uma oportunidade que Deus estava concedendo para Davi se arrepender. Olha quantas situações nós vivemos e Deus já vai falando através de um, através de outro, para que a gente deixa o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o coração ainda está duro. Precisa viver algo para ser confrontado. Mas não podia se arrepender já, porque aí Deus é misericordioso, Ele poderia livrar Davi de muitas tragédias futuramente. Só que Davi, mesmo ouvindo isso, não abriu seu coração para se arrepender. Urias estava ali dando um ensinamento para Davi. Porque Davi ficou lá no palácio, na casa real, andando, passeando no terraço.
E Urias, mesmo com o aval, mesmo com a permissão do rei, para poder ficar na sua casa, comendo, no conforto, descansando com a sua esposa, ele não foi, não teve coragem. Vê a diferença? Ele não teve coragem. Falou, não, minha consciência não vai ficar tranquila. Eu não posso. Isso é coisa de... É a mesma coisa que está falando assim, isso é coisa de covarde. Não, e eu não sou covarde. Eu vou até o fim. Eu entrei aqui, nessa guerra eu vou até o fim. Eu estou junto, nós estamos juntos, nós vamos prosseguir. Eu não vou abandonar os meus. Isso nos mostra o quê? A fidelidade, a compaixão, o companheirismo. E aqui Deus estava usando Urias para falar com Davi, para ver se Davi se aquebrantava, se arrependia, reconhecesse ali antes de acontecer uma tragédia, que ele poderia ter se arrependido lá depois que cometeu o ato com Batseba. Ele poderia se arrepender depois quando Batseba ficou grávida e ele soube da gravidez de Batseba. Ele poderia ter se arrependido e muitas tragédias poderiam ser evitadas, mas não. Esse é o perigo do coração endurecido, de não reconhecer as suas mazelas, os seus pecados, dar continuidade às suas ações erradas, errôneas. E Deus vai usando um aqui, Deus vai usando outro ali, uma situação, e vai nos trazendo a mensagem, vai falando conosco, e o coração está duro. Aí Deus vai permitindo, né? Vai dando corda. Então, vamos ver onde Davi vai chegar. Vamos ver, né? E aí Davi diz para Urias, fica aqui ainda hoje, amanhã eu te despeço. E Urias ficou em Jerusalém. Davi convidou, olha só, para não bastar o que Davi fez, o que Deus estava usando Urias como ensinamento, como correção, como confronto, como ensinamento para Davi, mas o coração estava fechado, né? E Davi bolando, né? Porque o inimigo é assim, ele maquina na mente, ele lança seta na mente. Aí o inimigo lançando seta na mente de Davi, porque Davi tentou de um jeito e não deu certo. E agora? Porque ele queria que Urias fosse para casa dele para se deitar com a sua esposa, para poder falar que o filho era de Urias. Mas esse plano não deu certo. É assim. Por isso que a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. E Davi convidou Urias, comeu e bebeu, lá tudo junto, né? E sabe o que Davi fez? Embebedou Urias, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como servo de seu senhor. Porém, Urias não desceu à sua casa para ir com a sua esposa. O plano de Davi não dá certo. O plano de Davi não dá certo, e muitas vezes tem pessoas que querem ficar encobrindo o pecado, envelopando o pecado, né? E quanto mais tenta encobrir o pecado, mais vai piorando, vai crescendo, né? Quanto mais envelopa, mais ele vai engordando, vai crescendo. Só que só fica escondido. A qualquer momento ele é desembrulhado, ele é descoberto. E conforme mais vai embrulhando, mais vai colocando coisas em cima dele, acobertando, maior ele vai crescendo, maior ele vai ficando. E de manhã Davi escreveu uma carta para Joabe, mandou pela mão de Urias, dizendo, né? Põe Urias na frente. Olha, mais uma trama. Porque ele tentou embebedar Urias para ir na sua casa se deitar com a sua esposa para dizer que o filho era de Urias.
mas não deu certo. Agora ele manda uma carta para Joabe, para dizer, eu falo, ó, põe Urias na frente da maior força da peleja e se retira de trás dele para que seja ferido e morra. Olha que estratégia maligna. É isso que o pecado faz. O que é o salário do pecado? A recompensa é a morte. A morte. Olha que trama do maligno na mente de Davi, nas emoções de Davi. E tudo começou, sabe por quê? Comodismo. Comodismo. Estar aí vulnerável, talvez por uma atitude de deixar de fazer aquilo que é para se fazer, pode virar muitas coisas contra nós. Por isso que nós temos que estar andando e vivendo em espírito, porque nós não pecamos somente praticando, fazendo, mas nós também pecamos por não fazer, não fazendo, não praticando. A Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então aquilo que é certo eu fazer e não faço, eu já estou pecando. Mesmo não fazendo, mas eu peco também por não fazer. Nós pecamos por não fazer aquilo que é certo. Era para Davi estar lá, naquilo que ele chamou para fazer. É para você estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Então cuidado, você que tem deixado de fazer aquilo que é para ser feito, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que Deus te entregou, te confiou para a glória de Deus. Então, se você deixou de fazer aquilo que é para ser feito, então retome, volte para o seu lugar. Talvez você deixou o primeiro amor, então volte ao primeiro amor. Talvez você deixou de crer nos planos de Deus para a sua vida, nas promessas de Deus para a sua vida, então volte a crer. Talvez você deixou de ir para a igreja, deixou aí, não vou mais não, por causa de um, por causa de outro, por causa de fulano, ciclano. Não, volte. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, para aquilo que fizeram com você. Isaías 43, a palavra do Senhor diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas, porque eis que farei uma coisa nova, porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Ele vai enviar aí, ele vai enviar água para a terra seca, ele vai te dar uma direção, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ao nosso Deus Criador, senão por Jesus. É só Jesus que é o nosso intermediador. Ele é a ponte de salvação, ele é a porta. Quem entrar por ele salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Não tem outro intermediador, não tem santo A, santo B, não tem, não existe, não tem. Isso é coisa humana, dos homens. E isso é algo abominável ao nosso Deus. É só Jesus. Só Ele. Ele é o suficiente. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então nós vamos voltar. Através do despertamento, o confronto da palavra, que ela entra em nós, fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os nossos pensamentos e sentimentos, ela vem nos confrontar, porque a palavra de Deus é a verdade, e ela nos liberta. Ela nos liberta. Ela está nos libertando nesse momento. Cada um de nós com os seus propósitos aqui nessa terra, cada um de nós a sua maneira de viver a qual o Senhor nos chamou, mas nós vamos voltar e fazer aquilo que tem que ser feito. Não vamos mais negligenciar, porque nós temos aqui como exemplo pessoas que vieram antes de nós,
Testemunhos assim como esse testemunho de hoje, desse momento de Davi. Isso serve, os erros de Davi e os acertos servem como testemunho, como ensinamento para nós. Para nós fazermos o que ele fez e foi certo e deixarmos de fazer aquilo que ele fez e estava errado. E sofreu consequências por isso. Então nós temos que examinar as profecias, reter aquilo que é bom, aquilo que nos edifica, aquilo que não edifica, vamos excluir da nossa vida. Ah, errou? Então não vou fazer. Olha, a Bíblia já me alertou. A palavra de Deus já me instruiu, então agora eu vou ficar vigilante. Agora é algo a mais para mim saber e ficar atento. E aí, Davi, com essa ideia maligna de colocar Urias na frente da peleja, era certo que Urias iria morrer. Imagina colocar um homem ali na frente da guerra, retirar aqueles que de retaguarda, vai morrer. Mas era isso que Davi queria, a morte de Urias, porque o plano dele não deu certo. Tentou de um jeito, tentou de outro, e Deus agindo de misericórdia para com ele, usando Urias, né, para mostrar, para falar, mas não, continuou dando lado para o inimigo, né? Ele não sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele, não, ele sujeitou as suas vontades da carne, sujeitou ao maligno e resistiu a Deus. E quantos estão sujeitando as suas vontades, aos prazeres carnais, à ação maligna e resistindo a Deus? E sofrem. E o que é o salário? A destruição. Mas Deus é misericordioso. Deus, Ele ainda perdoa os pecados. Mesmo que seja algo sanguinário, perverso, nojento. Mas Deus, Ele é misericordioso. E Urias morreu na peleja. Deus permitiu acontecer aquilo que era maligno, através das mãos, das ordens de Davi. E quando a mulher de Urias, Batseba, descobre que seu marido está morto, ela vai se lamentar com Davi. E passado o luto, Davi recolhe ela à sua casa e tem ela por mulher, e ela gera o filho. Mas a Bíblia é bem clara a nos mostrar aqui, no último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel, na parte B, que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então parece que aos olhos humanos é normal, aconteceu, nada de anormal, nada de perigo, nada de pecado. Aos olhos humanos as pessoas talvez olham e falam, não, tudo bem, normal, nossa, não tem problema. Não, acontece, né? Acontece. Não. Mas Deus está olhando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estavam contemplando o coração de Davi e o coração de Urias. E a Bíblia diz que Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele prova os nossos pensamentos. Nada fica em oculto aos olhos de Deus. Podemos esconder os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros,
os nossos pensamentos errados, os nossos sentimentos, intenções, né? Mas é por um tempo. E quando Deus decide desembrulhar aquilo que foi mascarado, envelopado, né? Quando aquilo que foi engordando, que foi colocando para encobrir o pecado, quando chega o tempo de Deus desembrulhar, desarmar esse pecado e pôr à tona, expor, chega. Ele chega e pode chegar, sim, de uma forma envergonhando, de uma forma intensa. Então, por isso é melhor nos arrependermos antes de Deus nos expor, antes de chegar ao fundo do poço, antes de chegar no leito, antes de chegar no luto, antes de chegar à falência, antes da porta se fechar. Então é melhor reconhecer os pecados, é melhor se arrepender antes, quando Deus está ensinando, falando, né? Aconteceu, dava tempo, Davi, tem tempo de você se arrepender aqui, quando você caiu com Batseba. Agora a outra chance, Davi, se arrepende aí, você descobriu que está grávida, olha o pecado que você cometeu. Não. Aí Deus dá outra chance, Davi, olha, Urias, ele é fiel a Deus, ele é fiel ao seu povo, né? Aquilo que foi colocado em suas mãos, e ele age com fidelidade, com obediência, com compaixão para com os seus, amor ao próximo. E você não, Davi, olha só a diferença sua e dele. Mas não, foi continuando. E aí Davi estava vivendo como nada tivesse acontecido, né? Com o seu pecado encoberto. E você pensa que Deus vai deixar o seu pecado encoberto? Ele pode permitir aí por um tempo, mas chega uma hora que ele vai desembrulhar aquilo que você encapou, aquilo que você escondeu. Ele vai desembrulhar. A qualquer momento ele vai desembrulhar. Então é melhor você mesmo, nós mesmos, desembrulharmos e nos humilharmos, porque ele se agrada de um coração arrependido e quebrantado, por livre e espontânea vontade, de coração voluntário, como oferta voluntária. Eu me arrependo, eu me entrego, eu me rendo. Eu confesso as minhas culpas uns aos outros. Eu me humilho diante de Deus. Eu me humilho, eu oro, eu busco a sua face, eu me converto dos maus caminhos, porque Deus, ele ouve do céu, perdoa meus pecados e sara a minha terra. Só que precisou alguém ir lá e apontar e desembrulhar. Davi não desembrulhou sozinho o seu pecado. Davi não desembrulhou sozinho o seu pecado. O coração ainda estava assim, meio, sabe, enrijecido, estava endurecido, que por si só ele não conseguia expor o seu pecado. Talvez por causa do medo, talvez por causa da vergonha, talvez por aquele auge que ele estava vivendo, né, no seu reinado. Momento de poder, de fama, de nome, de renome, e não quer se expor, não quer reconhecer, porque prefere estar bem visto diante das pessoas. Mas aí Deus precisa usar o Natan, o profeta que vai repreender Davi. E o Senhor enviou o Natan a Davi, capítulo 12. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Davi, o negócio é o seguinte, vou te contar uma história aqui. Havia numa cidade 2 homens, um homem rico, outro pobre. E o rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha nada, não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, uma cordeirinha, que comprara e criara, que ele cuidava dela. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu corpo bebia.
e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, Natan estava contando uma história para Davi. Davi tem um homem rico e um homem pobre. O homem rico tem muitíssimas ovelhas, muito. Só que o pobre só tem uma cordeirinha, que ele cuida com amor, com cuidado, né? Com a força, com seu esforço. E o viajante vai ao homem rico e deixou este de tomar as suas ovelhas, suas vacas. O rico pega o do pobre. E pegou essa do pobre, a única que ele tinha, para fazer um guisado para ele. E Natan estava falando de Urias. Urias só tinha uma, Davi tinha um monte. Ainda quis pegar de Urias. Então, Davi se enfureceu com essa história. O que esse homem rico fez? E a Bíblia diz que se acendeu em grande maneira o furor. Maneira contra aquele homem que ele disse para o profeta Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Tem que morrer esse homem. Tem que morrer esse homem rico aí, que tinha um monte de ovelha e tomou essa cordeirinha desse pobre, que só tinha uma. Mal sabia ele que era uma história, como uma parábola, né? Entre aspas, como uma parábola para mostrar para Davi que era ele, esse homem. E Davi, com raiva, com furor, né? Querendo vingança, disse que digno de morte é o homem que fez isso. Tem que morrer esse homem. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu, não teve compaixão. Olha só o que Davi diz. Ou seja, como diz, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Mas quando cai no próprio olho, é diferente. Atitude diferente. O olhar, o examinar é diferente. Por isso que Deus permite Davi passar por isso. Para que também ele possa entender os erros dos outros. Por isso que Deus permite você errar. Sabia? Mas pelas suas próprias escolhas. Pelas nossas próprias escolhas. Para que a gente venha a enxergar, a entender o erro dos outros. A Bíblia diz que aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então, aquele que cometeu um grande erro e recebe o perdão de Deus, esse vai entender o quanto foi perdoado. E Natan disse para Davi: tu és este homem, é você esse homem rico. E assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais. Deus estava dizendo através do profeta Natan: eu te ungi, Davi. Ou seja,
Eu trouxe você lá do pasto. Eu honrei você no meio da tua casa, no meio dos teus. Você foi esquecido, você foi desprezado pelos próprios seus, mas eu te honrei. Ninguém sentou à mesa enquanto você não chegasse, Davi. Eu te ungi, rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Olha quantos livramentos de morte, dos perigos. Te abençoei, te dei a casa, te dei dinheiro, te dei fama, te dei as mulheres do teu Senhor, para estar indo com você, para você desfrutar delas aí. E também te dei a casa de Israel. Olha quantas coisas, te dei terra, te dei muita coisa para você. E se isso é pouco para você, eu faria mais para você, Davi. Não precisava você tomar a mulher de Urias, não. É isso que Deus estava querendo dizer para Davi. Você não precisava fazer isso, não. Olha só o perigo, amados. Por causa de uma negligência, um descuido. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais a tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Olha, eis, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizestes em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Ou seja, você fez o escondido, né? Por isso que a Bíblia nos ensina que aquilo que nós fazemos no secreto, Deus honrará em público. Então você que ajuda, você que serve a Deus, você que sofre perseguição, humilhação no secreto aí, ó. Você que ajuda no secreto, Deus vai te recompensar em público. Porque é proporcional, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E Deus honrará publicamente. E assim também aqueles que fazem o mal irão ser envergonhados publicamente. Vão colher daquilo que semeiam. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Tudo por causa que Davi não se arrependeu. Por isso que nós temos que nos arrepender. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. O Espírito Santo, ele vem a nós, porque Deus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para nos salvar, pagar pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive eternamente. Breve voltará para nos buscar. E ele nos enviou o Consolador, que consola a nossa alma, mas também que convence eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Então esteja sempre atento para se arrepender. Logo quando você erra por pensamentos, sentimentos, obras, talvez você errou feio aí, mas a oportunidade para você se arrepender agora. E falar com teu coração aí a Deus, confessar com teu coração crendo, com a tua boca confessando que Ele é o teu Senhor, único, suficiente Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, para que o teu nome, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e para que nós venhamos a ter a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus.
A misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. Que nós venhamos aproveitar. Não venhamos a fazer como Davi, ficar esperando, não. Confessa, porque senão você e os seus podem ser prejudicados. Talvez nós e os nossos, por causa que a gente fica alimentando o pecado. Não alimente mais o pecado. Confesse. Expõe aí as suas culpas perante o Senhor, se humilha. E Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Deus vai honrar a tua fé, a tua obediência, a tua renúncia, a tua humilhação. Deus vai honrar a sua atitude de arrependimento, um arrependimento genuíno, verdadeiro, que não é remorso como o de Judas, não é arrependimento sincero perante Deus. Faça isso e Deus vai honrar você. Deus vai te abençoar a tua família. Então, nós viemos de uma origem pecaminosa, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Então a gente tem essa origem pecaminosa, porque a gente tem limites, a gente é limitado. Só que o que Deus quer de nós? Que nós venhamos a nos arrepender. E Davi entendeu isso, e assim ele compôs o Salmo 51, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, pelo poder de Deus. O Salmo 51, que ele ora a Deus e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Essa é a nossa oração. Uma oração como uma oração de Davi, de arrependimento, clamando por misericórdia. Sabemos que Deus ele perdoa os nossos pecados, mas iremos viver as consequências dos nossos atos. Por isso vamos cuidar bem das sementes que nós estamos semeando, para não colher frustrações lá na frente, frutos desagradáveis. Vamos semear a bondade, o amor, o perdão, o arrependimento. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus vem a nós com essa palavra para falar conosco, para mexer com a gente aqui dentro, ó, e nos fazer examinar a nós mesmos.
através dessa palavra. Amém, amados? Vamos orar. Eu creio que durante essa ministração do Espírito Santo em nós e através de nós, nós cremos que Deus dará frutos de arrependimento, para que haja fruto do Espírito em nós, através de nós, para a glória de Deus. Amém, meus amados? Vamos orar. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Você que tem pedido de oração, coloque nos comentários. Depois eu irei ler os comentários. Está orando. Amém? Colocando no meu caderno de oração de forma contínua. Está orando. E nós cremos no poder de Deus, que é um Deus onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas e que pode agir em favor dos necessitados por misericórdia. Amém? Vamos orar? Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida. O único e suficiente. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde podemos nos esconder, Senhor? Se lá estará o Senhor contemplando a nossa vida, nosso coração, as intenções da nossa mente. Por isso reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor Jesus Cristo nada podemos fazer. Não merecemos as Tuas misericórdias, o Teu perdão, a Tua bondade, os livramentos. Mas aqui estamos, Senhor, sabendo pela Tua palavra que, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, podemos aqui confessar os nossos pecados, expor as nossas mazelas, nossas culpas uns aos outros, reconhecendo nossas culpas uns aos outros e pedindo ajuda para que nós não venhamos a fazer conforme nosso querer. E assim oramos como Davi: cria em nós, Senhor, um coração puro, renova em nós um espírito reto. Mas não queremos ficar sem a Tua presença. Sabemos que o pecado entristece o Espírito Santo. A maldade entristece o Espírito Santo. Por isso estamos aqui, Senhor, renunciando o nosso eu, as vontades carnais, as nossas emoções do nosso coração que é enganoso e perverso. E clamamos por misericórdia, a Tua ajuda, Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Que o Senhor venha lavar as nossas vestes manchadas, as nossas vestes sujas, Senhor. Talvez nos sujamos sozinhos, talvez por intermédio de alguém, uma situação, nossas vestes estavam sujas. Talvez estávamos vazios, como vasilhas vazias, vasos vazios. Talvez caímos e derramamos do azeite, desperdiçamos. Mas aqui estamos, ó Deus. Tu és o nosso Pai que nos corrige. Tu és misericordioso, Senhor. E aqui estamos confessando que nós somos errantes, pecadores, mas não queremos viver no pecado. E assim como o Senhor nos instrui em Apocalipse 22, aquele que está limpo, limpe-se ainda. Aquele que anda em justiça, continue ainda. E aqui estamos reconhecendo, Senhor, que não conseguimos sozinhos. Não conseguimos caminhar sozinhos, assim como Moisés disse: se o Senhor não for conosco, se o Senhor não subir conosco, não iremos. Não daremos um passo, não daremos uma palavra se o Senhor não for conosco. Se a Tua presença não for conosco, porque senão nós iremos agir da nossa carne, Senhor. E sabemos que por algo tão pequeno nós podemos pecar contra o Senhor. E nós não queremos, Senhor, nós queremos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor venha nos ajudando. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com a fé de cada um que aqui está, clamando por misericórdia, clamando, Senhor, ó Deus, o Teu perdão sobre as nossas vidas, e cremos que o Senhor perdoa os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Nós cremos que
ao confessar aqui nesse momento os nossos erros, nós cremos que o Senhor nos dá uma nova oportunidade. E aqui, pelos nossos erros, nós temos experiências, nós somos despertados, confrontados, escandalizados pelos nossos pecados, pelos nossos erros e mazelas. Mas a Tua palavra nos liberta, Senhor. A Tua palavra, ela vem para nos limpar, e nós te agradecemos. Não merecemos essa graça, Senhor, esse favor imerecido. Mas porque Tu és bom e eterno, e a Tua misericórdia nos concedeu vida, vida em abundância, vida eterna. Uma vida de paz em Tua presença, porque Tu és o príncipe da paz, Senhor Jesus. E nós clamamos nesse momento, rogamos, suplicamos a Tua misericórdia sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E que o Senhor nos ajude a viver rompendo em fé nessa terra, Senhor dos viventes. Sabemos que os dias são maus, mas maior é o Senhor que está conosco do que vem contra as nossas vidas. E nós pedimos o Teu auxílio, Senhor, a Tua proteção sobre nós e sobre o nosso lar, sobre aquilo que o Senhor nos colocou, nos entregou. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada vida, Pai. Ajuda cada lar, Senhor, representado aqui, meu Deus. A cada nome no caderno de oração, a cada pedido, na caixinha de pedido de oração, a cada nome nos comentários, a cada pedido. Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós cremos que a Tua mão poderosa, a Tua mão forte, o Senhor que age de misericórdia, o Senhor toca os necessitados, e o Senhor dá vida para aqueles que estavam mortos espiritualmente, para aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam paralisados espiritualmente. O Senhor renova, o Senhor fortalece, o Senhor levanta. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudando, que o Teu poder, na plenitude do Teu Espírito Santo, venha, Senhor, sobre nós, e nós venhamos a viver plenos, completos, sem sentir falta de nada, na Tua presença, com paz no nosso coração, alegria, com gozo da vida eterna, Senhor, alegria na Tua salvação para conosco, todos os dias da nossa vida. E nós, Senhor, estaremos aqui na dispensação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a cada dia. Nós confessamos, declaramos o Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para assim vivermos eternamente na morada eterna, no novo céu, na nova terra, eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, venha a nós, Senhor, venha a nós esse momento, nos dá a Tua graça, nos dá, Senhor, a fortaleza que vem do céu. Nos dá, Senhor, nos acrescenta o poder que vem do alto. Libera, Senhor, a Tua virtude sobre cada vida, sobre cada lar, com a Tua luz, Senhor, dissipando as trevas, todo o mal, toda a intenção, toda a astúcia do maligno, em nome do Senhor Jesus, porque cremos que Tu és um Deus que nos livra, que nos abençoa, que nos prospera, que nos acrescenta as Tuas bênçãos físicas, materiais e espirituais. E aqui estamos, Senhor, nos dispondo para viver tudo que o Senhor tem para nós, e pedimos para que o Senhor venha nos capacitar para assim, com sabedoria, administrar e viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa família e através de nós, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.